Em Cocal do Sul, sábado de arte e cultura na Praça Central. Na economia, os reflexos da redução da taxa Selic. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, proposta de reforma da Previdência recebida pelo Senado. No esporte, Tigre busca sair da má fase do Campeonato Brasileiro. Tricolor entra em campo no domingo contra o Sport. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Sábado é dia de arte na Praça Central de Cocal do Sul, com o terceiro encontro da ASCLAC. Confira na reportagem. Apresentações musicais, exposições, jogos, literatura e muitas outras expressões artísticas vão tomar a Praça Central de Cocal do Sul na manhã desse sábado. É o terceiro encontro da ASCLAC, a Associação Sul-Cocalense de Literatura, Arte e Cultura. Bom, a gente está muito feliz, está bem empolgado mesmo, porque os números de associados cresceram, o número de expositores cresceram, as entidades que querem participar é um número maior e o evento está mais diversificado, a gente vai ter mais atrações culturais, então está todo mundo muito empolgado, com uma expectativa bem grande que sábado essa praça aqui vai ferver, nós vamos conseguir dar um up legal na cultura regional, porque a gente fez associação para Cocal, mas isso já foi se disseminando e as cidades vizinhas abraçaram essa ideia e estão ajudando a fortalecer a cultura não só em Cocal, mas também em toda a região da ANREC aqui. O encontro acontece durante toda a manhã. Além de exposições e venda de produtos, a programação conta com apresentações artísticas e culturais para toda a família. Essa praça vai estar cheia de artistas e ativistas culturais, escritores, desenhistas, pintores, músicos, artesãos. É tanta coisa que é difícil de definir, mas resumindo, vão ter estandes, cada um vai montar o seu espaço aqui na praça e é aberto ao público, não tem custo nenhum. Para quem quiser expor, tem um livro na gaveta, tem uma banda que está tocando na garagem, vem pra rua, vamos se apresentar, conhecer mais pessoas do meio, a gente quer fomentar essa parte. E aqui a gente vai ter o Lions Club fazendo um varal literário com troca de livros, a Patas e Pegadas vai estar aqui fazendo doação de animais, vamos ter muitos escritores, tem muito artista plástico que vai vir também. O presidente da associação lembra que o encontro é aberto para toda a expressão artística, não só de Cocal do Sul, mas da região. A nossa associação é igual um coração de mãe, né? A gente está sempre absorvendo mais gente, tem espaço para todo mundo. Estamos numa campanha forte para que você que está assistindo isso exponha o seu trabalho, deixa de ser tímido. Às vezes a pessoa está com um ótimo livro, uma ótima pintura, ou tem uma ótima ideia para a sociedade, vem caminhar com a gente. Pode vir sábado, pode se inscrever até sexta-noite. Já aconteceu da pessoa chegar sábado pela manhã, cheguei de viagem, quero expor, vem também, conversa com a gente. É aberto ao público, claro, são todos os tipos de arte de público livre, temos crianças, adolescentes, jovens, então é um evento bem dinâmico, aberto a todos e contamos com a sua presença, contamos que vocês vão vir expor o seu trabalho, que isso é importante para fomentar a cultura de Cocal. Quem quiser expor ou saber mais sobre a programação do encontro pode entrar em contato com a associação. Sim, primeiramente vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp, está à disposição a qualquer horário, o código é 48 9999 44 2607. E temos também o Facebook, onde tem um evento que é confirmado todas as atrações, a gente põe nesse evento no Facebook para o pessoal ficar a par, que é ASCLAC_ASCLAC. A ASCLAC é a sigla de Associação Sul-Cocalense de Literatura, Arte e Cultura. E temos também o Instagram, que é asclac.asclac. Bem fácil de achar, é o único que aparece quando tu pesquisa ler. O juro é uma grande preocupação para os brasileiros. Na semana passada, o Banco Central cortou meio ponto percentual da taxa Selic. Mas como será que isso reflete na vida do trabalhador? Vamos ver na reportagem de Débora Evangelista.
A Selic também é conhecida como a taxa básica de juros, que caiu de 6,5% para 6% ao ano, o menor valor da série histórica que começou em 1986. Mas afinal, o que é de fato a Selic? Bom, a Selic é o dinheiro que o custo do dinheiro que o Banco Central empresta para os bancos e que os bancos aplicam no Banco Central. Quanto mais baixa for essa taxa, mais barato é o custo do dinheiro. Mesmo com a redução, o que o consumidor quer saber é muito simples. Faz diferença na hora da compra? Por acaso o senhor já sentiu no seu bolso essa redução de taxa de juro? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, está mais alto. Não, a gente nunca sente no bolso. Não recebi. Não senti. Vários bancos anunciaram que vão repassar a redução, que também deve chegar ao comércio. Ou seja, vai chegar no bolso do brasileiro. Mas na prática, não funciona assim. Mas infelizmente os juros não baixam nem no volume e nem na velocidade que a gente tanto gostaria. Quem vai fazer uma compra no supermercado, por exemplo, talvez nem sinta a diferença de preço. Mas quem vai fazer uma compra a longo prazo, como o financiamento da casa própria ou do carro novo, aí sim, sinta um pouco mais esse impacto no bolso. Segundo cálculos da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o impacto, mesmo que modesto, pode ser visualizado em operações de crédito mais longas e mais caras, como o financiamento de um carro. Ao financiar um veículo de R$40 mil em 5 anos e sem entrada, o valor médio da parcela é de R$ 1.042,03. Com a Selic a 6% ao ano, essa parcela cai para R$ 1.031,47. Ao final dos 5 anos, o consumidor pagará R$ 633,59 a menos com a nova taxa básica em vigor. Uma queda de 1% no valor total. Para investimentos de capital a médio e longo prazo, no financiamento de um automóvel, por exemplo, ou de uma casa própria, aí sim as taxas vão ser menores e ele vai perceber um pouquinho mais, vamos dizer assim, essa taxa sendo abaixada. A redução da Selic pode ser uma ótima para investidores. Com a baixa dos juros, o investidor pode fazer aplicações de risco e gerar muito lucro. O investidor, ele também perde, vamos dizer assim, a sua renda fixa, que era fácil, não é? Então ele ganhava bastante dinheiro praticamente sem fazer nada, porque aplica em financiamento de títulos públicos, você recebe, corre um risco muito pequenininho, quase nada, né? Esse investidor, ele vai ter que tomar mais risco e fazer investimentos no mercado, nas empresas, em renda variável. Isso gera empregos e também contribui para o aumento do PIB. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um evento, informou que o Banco Central deve continuar a baixar os juros do Brasil. Uma notícia boa para a economia do país, que apresenta uma melhora, mas ainda precisa de muito estímulo. A dívida pública rola uma taxa mais baixa, reflete no sentido que grandes empresas conseguem captar mais barato, reflete que grandes aplicadores e aplicadores, ao receber menos juros, têm um incentivo maior em investir em ativos reais. Sim, nesse sentido, influencia positivamente. A seguir, proposta de reforma da Previdência recebida pelo Senado. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma da Previdência foi recebida pelo Senado. O texto foi lido em plenário, dando início à tramitação na Casa. Agora, os parlamentares têm até 5 dias para apresentar sugestões de alteração. Depois, a reforma segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi pessoalmente fazer a entrega da proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante uma cerimônia com a presença de senadores. E com muito orgulho eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Agora a Câmara Tributária. Recebo das mãos do presidente, em nome dos 81 senadores, uma missão delegada nesse momento. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose. Em entrevista coletiva, depois de receber a matéria, Alcolumbre afirmou que cumprirá o prazo regimental para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, mas que o calendário oficial será acordado entre os senadores na próxima semana. Que parlamentares, deputados e senadores tenham consciência das suas obrigações. E com essa consciência, nós vamos buscar construir um prazo que possam todos os senadores participarem ativamente dos debates, dando direito a todos aqueles que pensam o contrário, dando direito a todos aqueles que apoiam essa matéria, para que a gente possa construir um acordo de procedimento. O passo seguinte foi a leitura em plenário da PEC que muda as regras da aposentadoria, dando início à tramitação da matéria na casa. No início da sessão, Davi Alcolumbre deu o texto como lido. Ele será publicado no Diário Oficial e no sistema eletrônico da Casa e distribuído aos senadores. Já foi aberto um prazo de 5 dias para a apresentação das emendas, que são sugestões de mudança. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá um prazo de 30 dias para votar um parecer, dizendo se o texto é ou não constitucional. Coube à presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, designar um relator para a proposta. Tebet anunciou o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para o cargo. Eles falaram sobre os debates na CCJ. Os números é que permitirão que nós possamos garantir os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. Portanto, assim, na comissão, e eu já faço um apelo aqui e farei na comissão, que nós possamos ter um debate de alto nível, colocando cada um as suas posições políticas e ideológicas no campo das ideias, mas que não passemos para a radicalização de que quem é a favor da reforma é a favor apenas de números e quem é contra a reforma está a favor do trabalhador e da população mais carente. O relator elogiou o texto que chegou da Câmara e disse que poderá entregar seu parecer antes do prazo regimental. E agora nos cabe aqui no Senado Federal dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Então, de que nós faremos praticamente deixar incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara e tentarmos, através de uma PEC paralela, colocarmos aquelas modificações e alterações e adições que forem decididas aqui pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Assim que o relatório for aprovado na CCJ, o texto base da proposta segue para votação no plenário em 2 turnos. Para ser aprovada, a reforma precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Se a PEC for modificada em relação ao texto aprovado pela Câmara, deverá voltar para análise dos deputados. A expectativa dos senadores favoráveis à reforma é concluir a análise da proposta até o fim de setembro. No entanto, parlamentares contrários defendem mais tempo para debater a matéria. No texto aprovado na Câmara, os estados e municípios ficaram de fora. Por isso, os senadores devem apresentar uma PEC paralela, estendendo a reforma aos servidores públicos estaduais e municipais e atendendo a pedido de governadores e prefeitos. Perguntado sobre a aceitação pelos deputados de uma possível reinclusão dos entes federativos na reforma por meio de uma PEC paralela,
Rodrigo Maia disse que é preciso que congressistas de partidos de esquerda apoiem a ideia junto aos governadores desses estados. Se ela sair daqui com apoio dos partidos que governam os 26 estados mais o Distrito Federal, ela vai ter apoio na Câmara. O que os senadores já sabem é que os partidos de esquerda governam os estados no Brasil e os deputados ligados aos governadores, os senadores agora, precisam sinalizar que de fato eles querem essa parte da reforma. Porque se isso acontecer, facilita o nosso trabalho. Porque se os senadores do PCdoB, do PDT, do PSB e do PT colaborarem com a PEC paralela, né, certamente ela chega com o Senado com apoio desses partidos na PEC paralela. Aí o ambiente é outro. Aí, em vez de chegar quadrado na Câmara, ela chega redonda. A reforma da Previdência chega ao Senado depois que a Câmara concluiu, na noite desta quarta-feira, a votação em segundo turno da proposta. Todos os destaques que pretendiam retirar partes do texto e modificar a PEC foram rejeitados. Portanto, o texto a ser analisado pelos senadores é igual ao aprovado em primeiro turno pelos deputados no dia 13 de julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a Câmara cumprimentar Rodrigo Maia. A estimativa da equipe econômica é que a reforma previdenciária gere uma economia de 933 bilhões de reais num período de 10 anos. Vim aqui cumprimentar o excelente trabalho da Câmara, agradecer a aprovação da reforma, um excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a votação na Câmara. Ele parabenizou Rodrigo Maia e os deputados. Se o meu Palmeiras ganhar do Bahia de 1-0 agora domingo, estou satisfeito. 1-0, 10-0 é a mesma coisa. 1-0 tá bom, tá excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, né, que traz, de certa forma, algum prejuízo político para cada um deles, mas o futuro do Brasil é que está em jogo. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma realiza na próxima segunda-feira um culto especial só para os homens, o Homens que Vencem. O jornalista Heber Vieira foi conferir os detalhes. Muito bem, Débora, estamos aqui no hall de entrada da igreja sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, na Próspera, Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, conversando com o líder regional, o pastor Nelson Amaro, sobre este projeto que reinicia na próxima segunda-feira, aliás, totalmente especial para o público masculino que está se sentindo meio deslocado. Segunda-feira agora você tem um local para vir para falar sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus. Pastor Nelson, como é que vai funcionar o projeto Homens que Vencem, sendo resgatado pelo senhor nesse início de jornada do senhor à frente do ministério aqui em Criciúma? Boa noite. Boa noite, Heber. Com certeza a gente vai começar um trabalho com os homens, onde dentro desse trabalho a gente visa trazer a eles a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o homem prudente, ele edifica a casa sobre a rocha, e é isso que nós queremos. Nós queremos trazer estes homens para que eles sejam edificados, para que eles sejam fortalecidos, para que eles estejam a casa deles edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Vai ser toda segunda-feira? Qual vai ser a logística desse projeto, pastor? Toda segunda-feira, durante esse mês de agosto, nós vamos ter esse trabalho. No caso, são 4 segundas-feiras, a primeira nós já tivemos, agora vamos aí ter mais 3. Na próxima segunda-feira, teremos a presença de um pastor, que é o nosso pastor amigo, pastor George, que está vindo lá de Palhoça para trazer uma palavra para os homens, para ir edificar e fortalecer os homens aqui dentro desse momento. Serão todas as segundas às 7h30 da noite. Então toda segunda-feira, pastor George nessa segunda-feira, e depois na outra segunda-feira a programação também diferenciada para os homens. Com certeza, diferenciada, com um pastor amigo vindo, trazendo uma palavra, e na última segunda-feira nós teremos a presença do nosso pastor líder estadual, o pastor Antônio Andrade, completando aí as 4 segundas-feiras e trazendo uma palavra aí para os homens, dentro desse propósito dos homens que vencem. A pastora tem o projeto da Mulheres que Vencem, o senhor tem o projeto Homens que Vencem. Qual a diferença de reunir a membresia, ter um momento especial para os homens, para falar das coisas do reino, falar de família? Qual a importância que se tem em um projeto como esse, pastor? Eu acredito que dentro desse projeto, a gente trazendo os homens, né, para um momento deles, onde nós vamos falar dentro da palavra sobre a posição deles como homens.
Minha esposa, a pastora Keise, trabalha com as mulheres, levando elas ao entendimento da posição delas dentro da palavra, dentro da direção de Deus para as mulheres. E nós vamos trabalhar com os homens para levá-los ao entendimento e à compreensão da postura e posição deles como homens de Deus, como homens dirigidos pelo Espírito Santo, para serem canais de bênção para as suas famílias. Como a Bíblia diz, eles são sacerdotes do lar. Então, como sacerdotes, assumindo a sua posição e assim abençoando seus filhos e também suas esposas. Pastor, a gente sabe que irmãos, membros de outras igrejas são sempre bem-vindos, querer fazer uma visita, mas eu gostaria de fazer a pergunta extensiva à membresia. Esse evento é exclusivo, fechado para membresia? Ou, por exemplo, um irmão que está desigrejado ou não é da nossa fé ainda, se interessou pela palavra, quer conhecer um pouco mais, essas pessoas terão acesso a esse evento? Com certeza, todos. Desde aqueles que estão afastados, desde aqueles que nunca vieram a uma igreja, que nunca estiveram dentro de um templo, todos estão convocados. Todos os homens que querem ser homens que vencem, que querem ser homens dirigidos por Deus e que precisam da bênção de Deus. Falo também com esse homem que está aí talvez sem direção. Aquele homem que talvez esteja sem um rumo, sem um norte. Eu convoco esse homem a estar conosco também, porque é para todos, tanto da membresia, quanto também os homens de fora, quanto os homens que estão afastados, ou os homens que não têm uma direção religiosa, vamos dizer assim, não têm uma congregação, que venham participar, porque todos serão bem-vindos. Sempre surge alguma dúvida. É cobrado algum tipo de ingresso, entrada é franca, como é que funciona? A entrada é franca, não se paga nada, eles vão vir receber de Deus a bênção e sair daqui cheios da força de Deus. Tá bom. Repetindo, horário, segunda-feira, a partir de que horas? Por favor, toda a logística, pastor. Nós estaremos aqui às 19h30, né? O culto será às 19h30 na segunda-feira, aqui na Miguel Patrício de Souza, número 300, e estaremos nessa fé abençoando todos os homens aí que querem ser vencedores. Em nome de Jesus, obrigado. Pastor Débora, fica o convite para toda comunidade masculina que esteja nos acompanhando. Claro que domingo tem um culto que a família toda pode ir, mas segunda-feira exclusivo para os homens aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, Miguel Patrício de Souza, número 300, para você que ainda não se identificou, pertinho do viaduto da Via Rápida, no bairro Próspera, do campo de futebol, do batalhão da Polícia Militar, não tem como errar, estacionamento amplo, com segurança. Venha você também participar, próxima segunda-feira, 19h30. Débora Correia, voltamos ao estúdio. A seguir o esporte, o Tigre enfrenta o Sport no próximo domingo no Heriberto Wilson. A partida é válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente volta falando de esporte. O Criciúma entra em campo no próximo domingo contra o Sport. Jogando em casa, o tricolor quer só um resultado: a vitória. O Criciúma precisa vencer o Sport no próximo domingo para tentar sair da zona de rebaixamento. Em casa já são 2 jogos sem vitória. Contra o Figueirense, empate em 1-1 e contra o Operário, derrota por 2-1. O momento da equipe é de muita instabilidade, momento que não é bom, todo mundo sabe disso. Desde terça-feira, principalmente, que nós estamos à frente, né, da equipe, a gente tem passado isso para eles. Eu tenho certeza absoluta que cada um deles, e eu também, já passamos por momentos muito mais difíceis. É mais um. É um momento de resgatar, de confiança, de acreditar e, acima de tudo, de buscar cada um se dar um pouquinho a mais, se ajudar, porque nós temos uma convicção que o grupo pode fazer algo diferente. Nós podemos fazer algo diferente. Não tem nenhuma dúvida que esse grupo é capaz, e isso a gente tem colocado para eles todos os dias nessas conversas. Essa é a primeira partida do Tigre sob o comando do Wilson desde a saída do técnico Gilson Kleina. E a auxiliar sempre toma a direção da equipe em fases não tão boas, mas ele acredita que dá para dar a volta por cima. Eu vejo assim, independente da forma que a gente vai colocar em campo domingo, da parte tática que a gente vai usar,
eu vejo que é bem mais importante é a motivação dos atletas, é o querer de cada um. A gente tem que valorizar o companheiro, porque ninguém vai ganhar jogo sozinho, e eles vão estar bem intensos no jogo. Eu tenho certeza disso aí. Os 11 que forem escolhidos domingo para jogar, e os outros que vão entrar, enfim, os outros que nem entrar vão, mas estão imbuídos do único pensamento. É em cima disso que a gente tem trabalhado, para que a gente possa, já nessa partida aí, tentar esse resultado que nós estamos buscando já há algum tempo. Como jogador, ele também já passou por trocas de técnicos e por má fases. Ele conta que a pressão em cima do jogador faz diferença, mas é preciso saber encarar os obstáculos. Eu passei por diversas vezes por muitas dificuldades. A minha vida, como a vida de qualquer um, acredito que a cada um de vocês é feito de obstáculo. E a gente, em cima desse obstáculo, a gente tem que buscar algo para que a gente mude, que a gente cresça. Porque se a gente ficar na zona de conforto, a gente normalmente não vai alterar nada e não vai modificar nada. É uma constância no futebol. Essa troca de técnico, infelizmente, é ruim, né? Mas nós perdemos sempre amigos que estavam trabalhando dentro do clube. Mas no futebol, principalmente no futebol, é normal. E cada atleta reage de uma maneira, cara. Agora, a gente tem que identificar o mais rápido possível o que cada um está pensando, a leitura de cada um, para que no final não é o individual e sim o coletivo. Então, em cima disso que a gente está trabalhando, em cima disso que a gente vai buscar esses resultados aí. Wilson deve comandar a equipe até a chegada de outro treinador. Questionado sobre seu interesse em permanecer no comando da equipe de forma definitiva, ele foi direto. Olha, primeiro eu sou funcionário do clube, né? Eu sempre falo uma coisa, eu praticamente me criei dentro desse clube desde 17 anos, já vou fazer 52. Eu tenho deixado claro para todos da cidade, para presidente, para diretoria, para torcida, para imprensa, que eu não tenho interesse futuro de ser treinador. Até porque se eu quisesse isso, eu já estaria em outro patamar, em outro nível, em outro lugar, de repente. É porque eu optei por essa função de auxiliar devido a algumas situações minhas e escolhas minhas. Agora, eu sou um funcionário do clube, eu vou estar apto a ajudar o Criciúma Esporte Clube naquilo que for necessário. Se eles acharem bem bom jogo, 2, 3, 4, eu estou aqui para ajudar. Mas a vontade que eu tenho, todos já sabem, né, que eu passei, que é de ajudar na parte de auxiliar. Mas vamos ver o que acontece aí, toda a disponibilidade do clube. Por enquanto, o foco no resultado. Nos últimos treinos, Wilson testou alguns jogadores e esquemas táticos. Mas ele garante que, por enquanto, ainda não tem nada definido para o jogo de domingo. Hoje a gente vai fazer uma outra situação novamente. Desde terça-feira eu tenho falado com eles que eu ia definir o time só no sábado de manhã. Então hoje, de novo, nos treinamentos, eu vou alterar de novo, vou fazer algumas experiências para que aquela equipe que eu achar que se adequou melhor naquele sistema que a gente quer, a gente utiliza para esse próximo jogo. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque ao longo da semana. Segunda-feira, encerrada a comissão de inquérito do Criciúma Prev. Presidente da comissão avaliou os trabalhos. Então, o vereador Júlio Colombo, que pegou em vistas o relatório do vereador Ademir, ele apresentou um relatório paralelo, né, um substitutivo, né, onde foi primeiro para votação esse relatório. Como ele foi rejeitado, foi para discussão e votação o relatório do vereador Ademir Donato, que foi aprovado por 4-3. Ocorre que o que o vereador Júlio nos traz? Ele traz uma ponderação, né, os argumentos que ele entendia ser relevantes, traz todo um cenário de construção dos trabalhos que foi realizado pelo prefeito, né, e, na sequência, o vereador Ademir nos traz um relatório técnico. No Dia Nacional da Saúde, o governo de Criciúma realizou série de atividades alusivas ao tema no Paço Municipal Marcos Rovares. Novamente, a gente está conseguindo montar um posto itinerante de vacinação, ofertando para a população, então, a vacina contra a febre amarela e a vacina também da hepatite. Terça-feira, Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma projeta crescimento nas vendas de até 4% na Semana dos Pais. Toda a data comemorativa é muito importante para o comércio, porque a pessoa sai com um propósito. Eu tenho que comprar um presente para o meu pai.
Só que ela já saiu de casa, ela já vai comer fora, ela já vai aproveitar outras oportunidades, vai olhar uma outra vitrine, vai lembrar que precisa comprar um outro presente, vai lembrar que o meu casaco tá meio feinho, né? Vou comprar um novo. A oportunidade, né? E agora a gente está falando também de uma época onde tem muitas liquidações de inverno, né? Onde o inverno chegou um pouco mais tarde, mas a gente ainda está tendo dias bem frios. E muita oportunidade de promoções. As lojas têm, começando as liquidações de inverno. O vereador de Criciúma sugere a implantação de GPS rural na cidade. Medida auxiliaria principalmente em atendimentos do SAMU, bombeiros e polícia. O que é o GPS rural? As propriedades rurais elas são cadastradas, né, através de um aplicativo. Por exemplo, em Chapecó é CH023, vamos citar aqui. A hora que for ligar para a polícia, Corpo de Bombeiros, SAMU, não vai ligar, eu estou aqui na localidade do São Bento, mas é na propriedade do seu Antônio. Não, tu vai ligar e vai dar o CH023. Automaticamente, os órgãos responsáveis vão ter aquele número. Ele vai ligar, né, vai botar no GPS, vai botar no aplicativo e automaticamente vai dar direto na casa dessa pessoa. Quarta-feira, assinado e homologado o documento de cessão de uso do prédio do Ministério Público para Criciúma. Local sediará a Câmara de Vereadores do município. Na verdade, é o sonho que estamos aguardando, essa grande notícia, se será realizado hoje na União em Florianópolis, às 14h30, essa grande obra para a cidade de Criciúma. A cidade de Criciúma será muito bem beneficiada com isso, onde teremos uma economia de R$500 mil no ano e deixaremos de pagar aluguel para poder investir em mais saúde, mais educação. Evento cultural Uma Canção para Criciúma celebra aniversário da cidade. As inscrições estão abertas. Tudo começou de uma ideia lá de 1968, quando eu participei da organização Uma Canção para Florianópolis, né? E lá foi escolhido na época o Rancho Amor à Ilha, que acabou virando o hino, né? Em Criciúma nós temos o hino oficial, né? E agora com as comemorações que a Fundação Cultural está organizando em homenagem aos 140 anos de Criciúma, né, nós estamos escolhendo a música, né? Quinta-feira, na economia, brasileiros com opiniões divididas em relação ao país. O impacto que isso tem na economia é que a economia não movimenta tão rápido quanto o esperado. As empresas acabam não vendendo tanto, ou as atividades não têm aquele desenvolvimento tão rápido, e aí o desenvolvimento é mais longo ainda, e a indústria vai esperar mais um ano, talvez no final de 2019, começo de 2020. Em parceria com o PROCON do Estado, o PROCON de Criciúma pode começar a atender de forma regional. Nós temos uma demanda muito alta aqui no PROCON com os municípios, com os consumidores de Criciúma, e também temos esporadicamente pessoas de outros municípios que vêm até o PROCON fazer uma reclamação e infelizmente a gente não pode atender porque a nossa legislação não permite. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e a gente volta a se ver a qualquer momento na programação. Até lá!